Olá, estudante! Seja muito bem-vindo ao meu canal, Kelly aqui da Didasco falando. Esse é mais um vídeo com embasamento, com referência para você tirar aquela nota 1000 na redação. E por dois motivos a aula hoje está especial, se liga só. Primeiro, vai vir um embasamento, uma referência aí versátil. Você vai conseguir abordar ela em saúde, segurança, educação, sustentabilidade, que é um dos assuntos relevantes da vez, ok? E segundo motivo, eu sempre trato aqui alguns filósofos, sociólogos já falecidos, e esse daqui é contemporâneo. Sim, atualmente ele ministra aula na Faculdade de Ciência Política e Economia de Londres. Ficou curioso? Já bate o dedo no curtir aí, dá um joinha nesse vídeo que eu tenho certeza que você vai gostar. Bom, sem mais enrolações, papel e caneta na mão e vem comigo. Nós falaremos de Nick Codry, um filósofo britânico que escreveu no livro um conceito que eu quero tratar aqui hoje, tá? E anote aí. Por que que a voz importa, pessoal? Olha só, ele começa ali a análise dele, o pensamento dele, falando que o homem ele é o único animal que tem voz, que tem fala. Aí, de repente, você pode pensar aí pra mim, não, eu não concordo não. Tem vários animais irracionais que também têm uma fala, né? Sei lá, o cachorro, o gato, o cavalo. Mas, pessoal, obviamente, raciocina aqui comigo. O que ele tá querendo falar é que a voz desse homem, ela tem um vocabulário extenso. A voz desse homem tem um poder de alcance, um poder de manipulação muito forte. Obviamente, a forma com que o homem, com que o ser humano, com que esse indivíduo se comunica, ele vai influenciar e determinar o mundo ao seu redor. Vou dar um exemplo aqui. Uma voz política pode dominar, influenciar e manejar uma nação. Uma voz cultural pode enraizar, pode dar voz a uma festa cultural, a um hábito, a um costume, ok? Se não enraiza, dá muito mais força. Isso você percebe quando tem várias festas culturais e sempre tem personalidades públicas de renomes, artistas em geral, que eles vêm vender, eles vêm te chamar para essa festa, eles vêm dar, digamos assim, um ar da graça e convidá-los a essa festa. Vá pensando aí nas grandes festas regionais brasileiras, se ela não tem um público que vende isso, um público, um personagem público, tá? Que vende isso, que ele tem um grande alcance da voz, ok? E por último, ele fala o financeiro. Sim, ele fala que a voz tem grande poder de compra e de venda, de influenciar o comportamento do consumidor. Aí você, obviamente, já vai pensando que nas grandes propagandas de produtos e serviços, ultimamente, digamos que saiu da classe artística e veio para uma outra classe, que é uma classe dominante nas redes sociais. Porque elas têm bastante voz. Porque a voz dela influencia o comportamento de consumo do consumidor. Estamos juntos até aqui? Ok. E partindo desse ponto que ele fala que esse homem exerce um poder de voz nesses três campos, político, cultural e econômico, ele fala que estamos com uma parcela da população que está com crise de voz. Aí você fala, hã? Pronto, você não acabou de falar que tem um pessoal que influencia? Mas e esse pessoal que é influenciado? E esse pessoal que a voz dele não importa, a voz dele não é ouvida, não é dado espaço para essa voz. Eu não ouço nada! Melhor. Já pensou nisso? De repente você pode estar aí, tá, mas pera. Quem é esse pessoal aí, professora? Ué, digamos que são as minorias sociais, são aquelas que podem ser populações, até mesmo em grande quantidade, mas que ela representa pequenos interesses. Digamos que, vou fazer uma viagem aqui comigo, tá? Viagem aqui comigo. Vamos supor que você more num bairro elitista, um bairro classe A, sabe aquele bairro que tem grandes muros, casas lindas, condomínios fechados, ruas arborizadas e limpas, aquele asfalto limpinho. Você passa pela rua, tem até uma guarita do guarda ali, enfim, aqueles portões grandes, lindos, casas todas pintadas. Viaja aqui comigo. Você mora nesse bairro aí, tudo bem? E eu moro, pessoal, numa casa de madeira, na comunidade XYZ, eu abro a porta da minha casa e tem um esgoto a céu aberto, eu durmo com barulhos de tiroteio, eu escuto os ratos roendo a porta de casa para entrar em casa, eu saio para as ruas para brincar e eu vejo crime a todo momento. Estamos nessa realidade, você aí na realidade A e eu aqui na realidade B, tudo bem ou não?
Vamos supor que no seu bairro e no meu bairro ocorreu um assalto. Um assalto de um carro, ok? Tava lá qualquer vizinho, seu, meu, chegando com um veículo, enfim, e ele foi assaltado. Bom, vamos lá. Levaram o carro dele, deixaram ele, uma situação bem trivial do dia a dia, ok? Agora você imagine, as duas pessoas do seu bairro, seu vizinho e o meu vizinho, eles vão querer denunciar. Será que eles vão ter o mesmo alcance de voz? Qual é a possibilidade do seu vizinho ter algum outro vizinho que é policial, que é delegado, que é advogado, que é um promotor, que é alguém que conhece alguém? Qual que é a possibilidade de nesse entorno aí ter uma câmera que tenha filmado? Qual a possibilidade desse indivíduo que foi roubado do seu vizinho, de ele ter um cargo e esse cargo influenciar nesse roubo, né? Ou seja, darem mais voz para ele. Agora vem aqui, meu vizinho. Qual que é a possibilidade do meu vizinho conhecer ali no bairro alguém que tem uma influência na área, digamos ali, da segurança pública, né? Sei lá, um policial civil, um investigador, um detetive, um sargento, um delegado, um promotor, um advogado? Qual que é a possibilidade, ok? Qual que é a possibilidade do meu vizinho ter algumas dessas funções, alguns desses cargos, alguns desses papéis sociais, ok? O senhor está me ameaçando de morte, senhor Barriga? E qual que é a possibilidade também de lá no meu entorno ter câmera, ter filmagem? Ah, e mais um detalhe, poxa, como que eu vou esquecer disso? Tem guarita na sua rua. Qual que é a possibilidade desse cara da guarita não ter filmado, não ter tirado foto? Porque hoje em dia estamos a todo momento com o celular na mão. E qual a possibilidade do meu bairro ter uma guarita? Não preciso ir muito mais longe do que isso. Pense agora que ambas as pessoas, o seu vizinho e o meu vizinho, eles vão querer fazer um boletim de ocorrência, denunciar, buscar as ferramentas públicas aí necessárias para que investiguem e tragam esse bem dele de volta, ou pelo menos vejam onde é que está esse bem. Qual a possibilidade das vozes dessas duas pessoas serem ouvidas de forma igualitária? Fez sentido para você? Bom, partindo desse ponto aí, vamos agora para um outro ponto. Ele fala que essa voz, na realidade, a voz dessas duas pessoas, que eu estou dando um exemplo aqui, ela tem um espaço político e público. Esse espaço político e público é o que, digamos, dá vida a esse indivíduo. Quando ele tem sua voz ouvida, parece que é como se ele tivesse mais vida. Quando ele não tem sua voz ouvida, parece que ele tivesse menos vida. Isso causa, pessoal, bastante desigualdade. Sim, desigualdade porque essa pessoa não vai conseguir, se ela conseguir expressar, ela não vai conseguir ser ouvida. Expressar o que sente, o que pensa, o que faz, expressar sua história, contar sua história. Uma das coisas mais importantes para o humano, para nós humanos, são as histórias que nós contamos e vivenciamos. Isso dá identidade para nós. Aquilo que nós temos de conteúdo, de informação, de história, é que vai construindo nossa identidade, é que dá condição para que nós, dentro dessa sociedade, nos façamos ouvir e que possamos ter esse poder de voz. E ele fala que quando essa voz ela já começa, digamos, enfraquecida por todos esses fatores que eu mostrei para você, aí então nós estamos com desigualdade de voz e que com uma voz desigual não dá para ter democracia. Até porque se esse indivíduo ele não é ouvido, ele não existe nessa sociedade. Esse indivíduo ele não se faz valer nessa sociedade. Aqui, então, eu quero falar um texto da Hannah, porque a Hannah Arendt, que inclusive tem um vídeo aqui no meu canal falando da Hannah Arendt, de algum conceito dela, é citado no livro do Nick. Exatamente. Olha só a análise que ele chega para falar da voz, tá? Eu vou ler e vai aparecer aí para vocês, tá? Os campos de concentração, ao tornar a morte como processo anônimo, tornando impossível se saber quando um prisioneiro está morto ou vivo, roubam da morte o seu significado como o final de uma vida plena. Em certo sentido, eles tomam do indivíduo na sua própria morte, mostrando que nada pertence a ele e que ele não pertence a ninguém. Sua morte apenas encerra o fato de que, de fato, ele nunca existiu. Olha só a análise e comparação que ele faz. Ele fala, olha, nós temos isso em diversos momentos da sociedade, em que a democracia ela foi colocada em segundo plano. Quando não, ela foi quase extinguida. Ele fala que, nesse período do Holocausto, ele fala, não se sabia exatamente quando esse indivíduo estava vivo ou quando ele estava morto. Até a condição de morrer, até a condição de inexistir foi tirada dele.
foi tirada essa voz. Não se sabia, não se comunicava, não tinha isso em registro. A voz desse indivíduo, até quando ele morria, não se fazia por ouvir. Olha só a análise que ele faz aqui. Por fim, pessoal, entendendo aí esse conjunto, nós devamos, anote esse conceito aí que vai te ajudar, tá? Porque ele fala isso bastante no livro, tá? Ele fala que existe uma polifonia da vida humana. Eu não entendi o que ele falou. Ou seja, que essas vozes, elas são diversas porque esses indivíduos são complexamente diversos de forma cultural, racial, social, etária, econômica, enfim. São diversas e que essa polifonia não é necessariamente que a gente precise chegar num consenso. Não é que a gente pode até pensar, nossa, mas é impossível todo mundo ser ouvido nessa sociedade. É impossível, quando todos forem ouvidos nessa sociedade, a gente conseguir chegar num senso comum. Mas não é isso que o Nick quer. Ele fala que, pelo menos, que essas pessoas elas tenham espaço na democracia. Se a voz dela vai se fazer valer, é outra coisa, mas elas precisam ser ouvidas e discutidas. É como, sabe, o seu grupinho ali, de repente está num grupinho, numa patota, e você quer pelo menos expressar a sua opinião. E você não consegue nem expressar a sua opinião. Não é que você precisa que a sua opinião ela seja a verdade absoluta do grupo, que todo mundo concorde, que todo mundo te aplauda. Não, você não quer isso. Sabe aquele momento que você queria apenas que as pessoas te ouvissem? Que você queria apenas que as pessoas considerassem, discutissem, debatessem a sua visão. Mas a sua voz não é nem ouvida. É exatamente isso que o Nick fala. E quando ele fala isso, pessoal, você pode levar isso para a minoria, você pode levar isso para toda e qualquer condição que ela esteja colocada em desdém, em segundo plano, que ela esteja desvalidada, que ela esteja quase numa condição de que inexiste. Entende aqui? Você entendeu, velho? Ou seja, essa voz, quando ela não é ouvida, ela não tem valor, porque o valor da voz está em ser ouvida. Se ela é proferida, se ela é falada, se você tenta falar lá no grupo e ninguém te ouve, sua voz não tem valor. E olha também aqui o que a gente pode fazer uma comparação, né? Grandes nomes de grupos de determinadas nações que estavam em determinado ponto ali, oprimidas, eles fizeram, sobretudo, um silêncio antes de se fazer ouvir. Um silêncio antes de se fazer ouvir pro... Nossa! Como assim? Não entendi. Anote aí. Gandhi e Mandela. Pessoal, Mandela, quando ele foi preso porque lá, né, nas manifestações, enfim, porque ele era contrário àquele regime de apartheid, enfim, na África do Sul, ele fez greve de fome. Ele fez uma manifestação pacífica. E depois de um grande período de silêncio, ele conseguiu se fazer ouvir. Ele ia fazer debates, ele ia fazer anúncios, ele ia fazer comitivas. Óbvio, tem toda uma história ali, tá? Os brancos, os dominadores, os colonos precisavam colocar ele no poder, entende? Mas é óbvio também que tem uma grande, digamos ali, um grande mérito dele. Ele tinha um grande espaço por conta da voz dele que foi ouvida em determinado ponto. Gandhi, que é um outro personagem tão forte da Índia, no momento que a Índia estava também com a sua população muito oprimida por um governo, primeiro, ele viu que sua voz ali ia ser mais uma. Ele fez um grande período de silêncio, um grande período de observação, um grande período de amadurecimento e repertório. Aí sim a voz dele foi ouvida. Então, o que isso te leva a considerar aí para sua redação? Qualquer tema que fale de ética, qualquer tema que fale de minoria social, como eu te falei, qualquer tema que fale sobre sustentabilidade. Por que tem tantas vozes que estão lá, populações ribeirinhas, sofrendo tanto, digamos, as consequências negativas de um desmatamento, de uma venda ou produção ou extração de madeira de forma ilegal, ou os indígenas que estão perdendo suas terras, perdendo saúde, sendo, digamos ali, oprimidos, sendo explorados e a voz deles não são ouvidas. Além então de sustentabilidade, minoria social, educação, até porque é a educação que vai te dar consciência de que sua voz ela não está sendo ouvida, de que você precisa melhorar o argumento da sua voz para que você influencie o mundo ao seu redor. Você também pode levar isso para a segurança. Principalmente quando for algum assunto ali que fale de um grupo que ele está sofrendo uma violência física, psíquica, moral, que ele está sofrendo qualquer violência ali e que a voz dele não está se fazendo ouvir, que, digamos, o sofrimento dele não está se fazendo ouvir, ele não tem voz para isso. Bom, pessoal,
Aqui está todo o conceito do poder da voz, ou por que a voz importa. Como eu te falei, ela é um ótimo argumento, é uma mão na luva, porque ela se encaixa em diversas temáticas. Use bastante essas palavras que eu falei aqui, tá? Voz como valor, quando a voz não é ouvida traz desigualdade, que a voz deve ter um valor político, econômico e cultural, que quando a voz não se é ouvida, não tem um espaço democrático, que a voz, digamos, ela é das ferramentas mais importantes do ser humano. Não sabia. Bom, pessoal, se esse conteúdo fez sentido para você, se esse vídeo abriu o seu radar, deu um outro olhar para você, e se você nunca tinha ouvido falar desse conceito do Nick Coldry, ou se você já tinha ouvido, mas esse vídeo te ajudou a dar alguns insights, alguma revisão, compartilha o conteúdo para aquela pessoa, aquele amigo, aquela amiga, aquela pessoa que você sabe que também está precisando aumentar o repertório, que vai prestar redação, que está estudando o Nick, que estava precisando aí, que você sabe que vai gostar do tema. Compartilhe o conteúdo. Esse é o nosso intuito aqui no canal. Democratizar a informação, produzir conteúdo, digamos que dividir informação que seja relevante para você, tá bom? Bom, muito obrigada por hoje. Espero mesmo ter colaborado e vai lá, gabarita essa redação.